Reverendo Napoleão Ribeiro Falcão, Grande amigo! o Tudo homem bom, que Jó Silas? amava. É... Tudo bem contigo? Eu estou bem, graças a Deus. Como foi lá em No que me Fortaleza? consta, João Pessoa. Ah, o senhor está em João Pessoa. Olha, no que me consta, parece que aí está frio, né? Aqui está muito frio. O senhor conhece bem aqui a região. Jundiaí é uma cidade que fica entre Campinas e São Paulo, como que num vale, né? É. E tem uma serra muito grande aqui do lado, a Serra do Japi. Então faz um frio, é um frio glacial aqui. Eita, meu Deus do céu. Eu tô Pois é, sentindo. já parece que já faz uma semana já de frio. Tem uma semana já. É um frio intermitente, né, reverendo? Faz um frio, aí depois vem alguns dias mais quentes, aí o frio volta novamente. Essa semana iniciou um pouquinho mais de frio, agora na terça-feira, né? E, Hum. mas durante o dia faz até um sol, até dá uma esquentada. Aí à noite é que a temperatura cai novamente. Mas é uma satisfação Mas imensa aí, tá falando com o senhor, viu? eu estava falando agora na live anterior que eu fiz no Facebook Hum. sobre o seguinte tema: o amor, o caminho mais excelente. Prossiga, pastor. Eu acho que nós estamos vivendo aí um período de muito medo, né? As pessoas estão angustiadas. E a Bíblia diz que no amor não há medo, né? E o senhor é um Não há homem medo. o senhor é um homem que eu já ouvi muitas mensagens suas falando sobre esse assunto. E eu acho que é de bom alvitre que, nesse momento, inclusive os cristãos, né? Tem muita gente com um terror demasiado, completamente desorientados, né? Frente a essas notícias todas, essa avalanche de notícias que a mídia, de maneira até demoníaca, põe em circulação, e em muitos casos até mentindo, né? E as pessoas ficam sem saber como se orientar, e o coração é tomado por um medo exacerbado, por um terror da morte, né? E eu tenho visto cristãos vivendo depressivamente, completamente imersos numa vida angustiada, né? E eu gostaria muito que o senhor falasse sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí também que está nos assistindo agora, mais de 100 pessoas, apavoradas, preocupadas, sem uma resposta ante a essa circunstância tenebrosa que nós estamos vivendo. Pois é, Silas. Você sabe que na primeira carta de Paulo, aquela igreja de Corinto, né? É uma igreja que tinha todos os dons, né? E no capítulo 12, e o verso 31, se você tiver condições de ler para nós. Já estou com ela aqui, 12:31. Isso. É 1 1 Coríntios? Coríntios 12. 12:31. Deixa eu encontrar aqui. 1 Coríntios 12:31, 31. que diz o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. É este? É esse mesmo. O amor, o caminho mais excelente. O capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, que é o subsequente, é considerado a obra mais grandiosa
a obra mais profunda que Paulo recebeu diretamente do Espírito Santo. É a coroa dos escritos de Paulo. É a pérola do Novo Testamento. É o hino mais sublime da historicidade bíblica. O hino do amor, o ágape. É tão maravilhoso e sublime, Silas, que um dia pediram ao mais culto brasileiro, ao mais culto, Dr. Rui Barbosa. Rui Barbosa. Se ele poderia definir a palavra amor. Olha a resposta dele. Rui Barbosa respondeu convicto. Não tenho nada a dizer depois que Paulo escreveu 1 Coríntios 13. Paulo esgotou forte, esse né? assunto. Esgotou o assunto. Porque Paulo, ele não apenas poetizou o amor, não apenas poetizou. Mais do que escrever versos lindos sobre amor, e Paulo era um recipiente, Paulo era um canal deste amor maior, o amor de Deus, o amor ágape. Então, ele ensina que Deus não raciona o seu amor para conosco. Deus prova sem racionar. Porque Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo deixa aqui bem claro que o amor, ele dá-se com o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Paulo, ele era regido, ele era motivado pelo amor. Porque, às vezes, você está trabalhando certo, mas com motivações erradas. E esse é o grande mal. Então, as motivações de Paulo era embrenhada no amor de Deus. Paulo sabia que o amor de Deus é inexplicável, é insondável e é inquestionável. Paulo desejava conhecer mais este amor, a ponto de ficar como bêbado diante de um fascínio, de uma revelação. Quando ele disse, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da excelência, quão inescrutáveis são os teus juízos. Então, Paulo adentrou as câmaras mais íntimas do amor de Deus. Ele foi nos anais palacianos e desfrutou na coligação, na intermediação do Espírito Santo, este grande amor. E Paulo tornou-se, a partir daí, um sofredor. Porque dentro desse contexto analítico, só existe um páreo para a morte. O amor. A Bíblia diz que o amor é tão forte como a morte. Paulo tinha o amor como a sua maior riqueza. Para muitos, o amor é fruto de uma forte emoção. O coração bate forte, as mãos ficam frias, há um calafrio na espinha. Para outros, o amor ultrapassa uma emoção forte. É um terremoto sentimental. É um tsunami emocional. É uma atração fatal, irresistível. Um sentimento indomável que recebe o nome de paixão.
Para outros de temperamentos fleumáticos, o amor é um sentimento platônico e romântico. Paulo identifica o amor de 1 Coríntios 13 em 3 grandes aspectos. Número 1, a superioridade do amor sobre tudo. O amor está no ápice, é o plano maior, é o colorário da redenção. Número 2, Paulo partilha também da natureza do amor, sua face, como ele é, como ele se demonstra, através dos méritos de Cristo. E Paulo também deflagra a permanência eterna do amor. Mesmo daquelas pessoas mais incrédulas, mais sincréticas. Mas o amor de Deus está lá. A procura, porque a política soteriológica de Deus é não desistência ao homem. Deus não desiste do homem, e isso é tão contemporizado que Deus teve aptidão e organismo espiritual e estrutural para salvar o mais ímpio pecador, Manassés. Manassés foi um matador de criança, um infanticida. Ele oferecia as crianças em holocausto a deuses da mitologia grega. A polícia pegou Manassés nos pés de espinhos. Não sei o que ele foi fazer ali. Meteu Manassés na prisão. Este homem lá pediu perdão a Deus das suas misérias, pois Deus perdoou. Restaurou-lhes o reino e ele terminou seus dias em paz com Deus. Este é o amor. Essa é a tal maneira pela qual nós somos amados. Sejamos nós sanguíneos, coléricos ou melancólicos. Deus aceita-nos como nós somos. O amor é superior aos dons sobrenaturais. Olha a riqueza do amor. Observe que Paulo ensina a igreja de Corinto sobre dons. Dons espirituais em 2 capítulos, o 12 e o 14. Mas nós devemos notar que depois de falar do sobrenatural na igreja através de Deus, como Paulo termina o capítulo 12, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, um caminho mais excelente do que os dons. Ele termina com esse versículo e, subsequentemente, ele inicia mostrando qual é o caminho mais excelente, não é isso? Ele mostra que mais excelente do que os dons, eu vou discorrer isso aqui agora, é o amor. Ele mostra com muita preciosidade. Porque Paulo está escrevendo para uma igreja rica em dons, que era Corinto. De maneira que nenhum dom vos falta. 1 Coríntios 1:7. Todos os dons ela tinha. Mas era paupérrima. Era pobre em amor. Rica em revelações. Rica em profecias. Rica em línguas. Mas paupérrima em amor. Porque ali havia, Silas, disputas. Ali havia divisões. Ali havia facções. Um dizia eu sou de Paulo. Outro dizia eu sou de Cefas. Outro dizia eu sou de Apolo. Era uma igreja dividida. Cheia de carisma, mas sem caráter. Porque a senha do cristianismo não é os talentos dos dons, é o caráter do fruto. Então, ele ama experiências sobrenaturais, claro, mas não socorre, não estende as mãos,
não se compadece, não ama. A igreja de Corinto era assim. Tinha todos os dons, mas não socorria o necessitado. Não tinha compaixão do órfão nem da viúva. Ainda que eu oferecesse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, isso não significado nenhum aquilo. Porque o amor, primeiro, ele é superior ao dom de línguas. Isso no pentecostalismo. Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Observe que Paulo fala de dois tipos de línguas. A língua da terra e língua do céu. Língua da terra. Poliglotismo. Língua do céu. Glosolalia. Então, Paulo fala desses dois predicativos. Podemos falar em línguas aos montes. Mas se o nosso coração estiver sem amor, é só barulho. É lata vazia batendo, que faz mais barulho do que cheia. Nós, pentecostais, erramos ao medir a espiritualidade de alguém pelo barulho que ele faz. Erramos. Sabe por quê? Porque o amor é superior ao dom de línguas, ao dom de profecia. Veja aqui. Êxodo 28, 34. Êxodo 28, 34. Vamos lá para o Velho Testamento para saber o que é que diz isso aqui. O que é que tem a ver isso aqui com amor? Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. É esse? É. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Essas campainhas falam de dons, barulho, mas a romã fala de fruto. Não vale campainha sem romã. Não vale. Simbolismo, né? É claro. Se alguém diz ser profeta, espiritual e religioso, mostre pelo fruto. Não é pelas línguas. Não é pelos dons. É pelo fruto. É pelo procedimento. Pela conduta. Claro. Essa é a senha. Porque o amor é superior ao dom de profecia. Ainda que eu tenha o dom de profecia, você pode ser quem for, ter revelação, se não tiver amor, nada vale. Porque o amor é superior ao dom da palavra do conhecimento. Superior. Ainda que eu saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, Paulo está dizendo que posso ser um crente de elevado saber espiritual. Posso ser. Teólogo espiritual, um grande teólogo. Mas sem amor, é um ignorante. Isso é muito forte. É um ignorante. O amor é superior ao dom da fé. Meu Deus. Olha o que diz a Bíblia. Ainda que tivesse toda a fé e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, acabou tudo, nada serei. Meu Deus. A tradução minha aqui diz a ponto de transportar montes, tirar um monte de um lugar para o outro. Então, Paulo está dizendo o seguinte, se faltar amor, faltou tudo. Se faltar gasolina no carro, faltou tudo. Acabou. O amor é a gasolina que move um veículo espiritual. Deus, antes de olhar as minhas obras, Deus, antes de olhar os meus talentos, os meus predicados, os meus dons, antes de olhar a minha espiritualidade, Deus olha para dentro de mim.
Antes de olhar o que eu faço, Deus olha o que eu sou. Porque para Deus, o ser vem sempre antes do fazer. Essa é a grande vertente. Deus, antes de julgar as minhas ações, Deus olha as minhas motivações. Para Deus, vale mais o ser do que o fazer. Devemos muito guardar isso. Deus não julga em si o que eu faço. Essa motivação. Deus julga Deus julga o que me faz fazer. Qual é a motivação? Motivação. Deus, antes de julgar a obra, Deus julga as motivações. Motivações. Porque trabalhar certo com motivações erradas é uma perda de tempo. Eu falo, pulo, grito, profetizo, tenho visão, mas cadê o amor para o próximo? Cadê a estender a mão para o necessitado? Matar a fome do faminto? Abraçar o pobre e miserável? O amor é superior a qualquer atitude de generosidade. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, sem amor, eu posso ser o São Francisco de Assis, que disse, pois é dando que se recebe. Eu posso ser uma espécie de irmã Dulce, que amou os pobres e doentes, e que certa vez disse assim, quando nenhum hospital quiser aceitar algum doente, nós aceitaremos. Essa é a última porta dele e por isso eu não posso fechá-la. Disse a irmã Dulce. Eu posso ser uma Mahatma Gandhi, que certa vez disse, o melhor modo de encontrar a si próprio é perder-se a serviço dos outros. Eu posso ser uma Madre Teresa de Calcutá, que também viveu para os pobres e doentes, que sabiamente ela dizia, se você vive julgando as pessoas, não tem tempo para amá-las. Mas, se eu não tiver amor, serei como os hipócritas, fariseu do tempo de Cristo, que esmolavam e faziam muitas caridades, mas, todavia, outros sim, Jesus Cristo os reprovou no crivo do amor. Ali eles não passaram. No vestibular do amor, nenhum deles passou. O amor é superior a qualquer ato extremo de sacrifício e de altruísmo. A atitude que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Sem amor, eu posso ter coragem de Sadraque, eu posso ter a coragem de Mesaque, eu posso ter a coragem de Abedênego, e de nada me adiantará. Sem amor, eu posso ser uma Joana d'Arc e ser queimada, viva, mas de nada isso me valerá. Agora vamos caminhar mais um pouco no capítulo 13, para onde conhecermos as características a face ao amor. Primeiro, o amor é paciente. O amor é sofredor. Isso significa que o amor sofre com paciência. Porque o evangelho ele tem duas coisas para te oferecer: bônus e ônus. Bônus e ônus. O evangelho não tem nada a ver com a fome que se eu passar, com a doença que eu tiver. Nada a ver. Nada a ver. Isso faz parte dessa indumentária chamada corpo do pecado. O evangelho é o cristalino de Deus para a salvação da alma do homem. Isso aqui,
obviamente terá daqui a pouco mais um processo de decomposição. É o corpo de humilhação. Então as pessoas querem ser crentes para ser rico, aí que está errado. As riquezas, as aptidões e os dons materiais são consequências, mas não são prioridade. Prioridade é a comunhão com Deus, uma vida de amor ao próximo, viu? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Ah, bom, a Bíblia se encerra nisso. Amar a Deus e o próximo. Quem fizer isso cumpriu a lei e os profetas. E como produzir paciência no sofrimento? Impossível. Somente na escola do sofrimento. O amor é paciente e tem capacidade de suportar. O termo grego é macrotrumeia. Macrotrumeia. Sempre descreve a paciência com pessoas e não com circunstâncias. Quando Paulo aceita o evangelho, aí o Senhor falou para ele, te mostrarei agora como tu deve padecer por amor do meu nome. Isso é um paradoxo, se você olhar para o lado racional, para o lado da razão. Você é crente e sofre. Crente, degolado. Crente, ué, e Deus não faz nada, fica de braço cruzado. É assim. Quem vai dar conselho para Deus? Quem primeiro deu a ele para receber? E são os paradoxos, são as incógnitas do Evangelho. Isso é eternidade, vai trazer uma revelação cristalina. Aqui não. Jó, uma certa vez, falou assim, eu achei engraçado, receberíamos só os bens de Deus e não os males? A gente só quer bônus. Suportar significa dar suporte. Os relacionamentos se acabam quando se deixa de ter suporte. No grego do Novo Testamento, suportar fala do esforço que alguém faz para suportar algo que precisa tolerar. Carregar, como se estivesse segurando e levantando algo para cima. O amor é bondoso, é benigno. E dá uma ideia de reagir com bondade aos que nos maltratam. Rapaz, esses paradoxos da fé. É fácil essa parte literária, teórica, mas a praticidade disso aqui vai contra toda a nossa natureza carnal. É como se ele estivesse desnudando a gente, tirando a roupa e batendo na gente. É um desnudo da natureza. Você se vê nu diante da grandiosidade da palavra. Olha, o que é que Jesus ensinou? Os paradoxos da razão. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, Jesus trazendo o Velho Testamento. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece a outra. O que quiser pleitear contigo e tirar-lhes o vestido, largue também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E se qualquer te obrigar a caminhar, dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser lhe emprestar. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, mas aborrecerás o teu inimigo. Agora lá vai Jesus. Ele entra de sola. Sabe o que ele faz com a lei? Ele espiritualiza a letra da lei. Ele dá uma conotação nobre e densamente espiritual. O que é materializado, ele espiritualiza. Olha a espiritualidade dele aqui. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Olha a espiritualidade da lei. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Rapaz. Nossa. Então é uma surra na nossa natureza adâmica. É uma surra. Porque jamais um homem suportará isso na sua natureza velha. Ou ele morre para as aptidões do mundo, ou ele se crucifica dia após dia, ou ele não suporta isso aqui. Jesus, no Velho Testamento, aquele que fosse pego em flagrante adultério seria apedrejado. Ele diz, eu, porém, vos digo. Olha a espiritualização. Ele que olhar para uma mulher
atentando com ela no seu coração, já cometeu. A coisa é muito sensível e muito sensata. Quem tem amor pode ter até oportunidade para vingar-se, mas não faz. Age como fez José com seus irmãos, que muito lhe fizeram mal. O amor, ele não é invejoso. O amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Tem pessoas que adoecem com o sucesso dos outros. Porque o amor é como um pé de espinho. Ele rasga a nossa roupa, embora que não se vista dela, mas rasga. Assim é a inveja. Alegrai-vos com que se alegra e chorai com os que choram. Olha, os paradoxos contra a nossa natureza adâmica. Não é preciso ser um psicólogo para saber que nós temos mais dificuldades de nos alegrarmos com os que se alegram do que chorar com os que choram. É bater na gente direto. Isso aqui é tirar a roupa e bater. Mostrar a nossa nudez e fragilidade. Nós temos uma dificuldade imensa de celebrar as vitórias do outro. De aplaudir o outro. E nos alegrarmos com o sucesso do outro. Mas o amor ágape não é invejoso. Os dicionários dizem que a inveja é desgosto provocado pela felicidade e prosperidade do outro. A inveja é desgosto provocado, né, pela prosperidade e felicidade do outro. Você adoece. Você sabe qual é o maior problema do invejoso? É que o invejoso, ele não quer apenas o que você tem. O invejoso vai mais além. Ele quer que você não tenha o que você tem. Por isso, é muito complicado lidar com o invejoso. Porque a inveja é a podridão dos ossos. A inveja não é apenas querer o que você tem, mas tirar de você, para que você não tenha. O invejoso fica doente com quem está feliz. Um sorriso seu para o invejoso é uma morte para ele. O amor não se vangloria, não se ensoberbece. O amor é humilde. E o que é humildade? Humildade é a capacidade de suportar ofensas sem reivindicar direitos. O amor não se vangloria, não se ufana. A palavra vangloriar, neste texto, significa cheio de vento. Cheio de vento. Tem gente que parece mais um balão de soberba. Pode estourar de tanta soberba. É igual o baiacu, que é um peixezinho que a gente puxa aqui na rede, faz uma cosca e ele parece que fica uma bola o bicho. Havia crentes na igreja de Corinto que estavam cheios de empáfia e de soberba. Por isso precisavam saber sobre o amor. Então Paulo tinha que exortar e ensiná-los. O amor não maltrata, não é grosseiro. O amor não maltrata. Quem ama não é grosseiro. O amor educa. O amor torna a pessoa branda, acessível, meigo, terno, manso, cordial. Porque o evangelho não somente salva, mas educa. O evangelho é disciplina. Corpo, mente, alma e espírito. A graça de Deus é multiforme, isto é, se manifesta de diversas formas. Mas um dos aspectos da graça que pouco se prega é a graça como amabilidade no trato. Pouco se prega isso. A cordialidade, a gentileza, a educação. O povo sem educação é um povo antiprogressista. Bárbaro. Não vai para frente. É um povo bárbaro.
Porque a ignorância é o opróbrio das nações. A ignorância, por Rui Barbosa, é o principal fator dos erros e dos crimes. É a ausência do saber. A palavra grega, graça, é encanto, é a mesma palavra do grego. Carisma. O amor não é egoísta. O amor não busca os seus interesses. Porque temos... Existem contendas na família, no trabalho e na igreja. Por que existe tudo isso? Porque estamos sempre lutando pelo que é nosso. E nunca pelo que é do outro. A gente só luta pelo que é nosso. Só existem brigas e desacertos quando você briga pelos seus interesses. Quando o egoísmo está na frente. Mas quando você coloca a causa do outro na frente, da sua necessidade, não existe briga. A Bíblia diz, nada façam por ambições egoístas ou vaidade, mas humildemente considere uns aos outros superiores a si mesmo. Olha a pedagogia de relacionamento interpessoal. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus tinha 3 sentimentos: humildade, submissão e obediência irrestrita. Esses 3 sentimentos acompanharam pelos 3 anos do seu ministério. Em 7º lugar, o amor não se exaspera e não guarda rancor. O amor não é melindroso. Quem ama com o amor de Deus não é um não me toque, não. Não é um pavio curto que por qualquer motivo fica contrariado, explode, responde com palavras, atitudes grosseiras. O amor não guarda rancor. A palavra guardar no original grego é um termo de contabilidade. Guardar, não apenas guardar, mas contabilizar, contar cada erro da outra pessoa. Isso é muito ruim. Acumular. Acumular. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Se você tem o amor de Deus na vida, você não compactua com coisas erradas. Você não concorda com a corrupção. Você abomina a desonestidade. Você condena o que está errado, mas você celebra e faz festa toda vez que a verdade triunfa. Porque você é justo, e quem é justo se alegra com a verdade. Profundo, hein? O amor tudo sofre. É o nono ponto. O amor não se recua diante das adversidades. Não se intimida na guerra. Não foge diante da dor e do sofrimento. Mas suporta, enfrenta, sofre, mas vence. Este amor levou Paulo a declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Esse amor levou Paulo a fazer outra declaração: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor tudo crê. O amor é irmanado com a fé. Mesmo que existam crises e dificuldades que nos digam que não conseguiremos, a vitória está no amor de Deus, que tudo crê em nós e nos diz: tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. O amor tudo espera. O ódio olha ao passado para remoer no presente. O amor olha ao futuro, movido pela esperança do presente. O amor tem visão futurista, positiva, uma visão nítida da vitória. O amor de Deus nos espera. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O amor tudo suporta. A palavra suportar
Aqui traz a ideia de constância. Denota uma fortaleza ativa e positiva. A palavra suportar fala da resistência do soldado, que no calor da batalha não fraqueja, desculpe, mas continua vigorosamente na peleja. O amor nunca perece, nunca falha. O amor ágape que nunca entra em colapso. Ele jamais sofre ruína. As muitas águas não podem apagá-los. O amor nos torna maduros na fé. Só o amor é o fator determinante do nosso crescimento em Cristo. Caso contrário, passaremos a vida como anãos espirituais, nanicos na fé, pigmeus evangélicos. Chegamos aqui ao topo da revelação desta palavra, quando Paulo se volta para a eternidade. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Assim, permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Precisamos de fé no céu? Não. A fé teve o começo e um fim. Por isso, Jesus é o autor e consumador da fé. A fé um dia foi nos entregue. Um dia será apresentada a Deus. Precisamos de esperança no céu? Não. Esperar o que no céu? Se no céu com Jesus nossa esperança será consolidada. Com o que esperamos? Mas, todavia, outros, o amor ficará para sempre. Porque o amor não morre. O amor é eterno. Deus é amor. Deus é amor. É bom? Maravilhoso, profundo, viu? Que bênção. Acredito que os nossos 180 ouvintes aí estão extasiados com essa explanação sobre o amor, que é o dom mais valioso, mais precioso e que nós devemos pedir a Deus para que Ele nos compunja com esse amor, né? Precisamos a cada dia, Senhor. Precisamos a cada dia. Eu vou colocar aqui o número do meu telefone, 9611-4875. Para o pessoal adquirir os seus livros. Para aqueles irmãos que quiserem adquirir os nossos livros. Está aí. Os livros estão aí, 83-99611-4875, para o pessoal anotar aí na agenda e adquirir os livros do reverendo Napoleão Falcão, para dar de presente também, né, pastor? É uma forma de discipulado. Verdade. E eu quero aqui também dizer que, além do seu conhecimento profundo sobre escatologia, o senhor eu acho que no meio pentecostal brasileiro, o maior especialista nesse assunto, o senhor também é um exímio conhecedor do apóstolo Paulo. Eu me lembro que, eu adolescente, eu ouvi o senhor dizendo que o apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo, havia sido a figura mais importante do cristianismo, e o senhor sempre demonstrou um profundo respeito e admiração pelo apóstolo Paulo. Verdade, Silas. Eu acho Paulo, ele é mesmo uma grande sumidade, né? Uma pessoa que se destacou dos demais apóstolos, né? Porque ele escreveu 3 epístolas pastorais, né? Que eu chamo de o leme que conduz o povo, né? O leme da embarcação são as 3 epístolas doutrinárias de Paulo, né? Por exemplo, a carta aos Romanos é chamada também de Catedral das Doutrinas Cristãs, né? Ali você insere várias matérias. Por exemplo, os capítulos 1, 2 e 3 de Romanos fala de uma doutrina
singular chamado amartiologia, que é a doutrina do pecado. Ali você tem pecado por comissão, pecado por omissão, pecado perdoável, pecado não perdoável, pecado para a morte e pecado não para a morte. Quando chega no capítulo 4 e 5, já muda de assunto. É salvação e sua justificação. Ali nós temos 3 elementos que nos justificam diante de Deus. A fé, a graça e o sangue. Fé manifestada, sangue derramado, graça manifestada, sangue derramado e fé operante. Aí quando chega no capítulo 6, 7 e 8, ali nós temos salvação e sua santificação, que é uma lei processual. Né? E Paulo chega no capítulo 7, aí ele dá um grito: miserável é o homem que sou. Quando quero fazer o bem, não consigo, porque o mal já está em mim, não consigo fazer o bem que quero. Mas o mal que eu não quero, faço. Por que faço? O corpo do pecado ainda habita em mim. Quando chega no capítulo 9, 10 e 11, aí Paulo trata da soberania de Deus aos judeus. Israel no passado, 9, Israel no presente, 10, Israel no futuro, 11. E quando chega nos capítulos subsequentes, de 12 a 16, aí Paulo trata de uma doutrina linda: trabalhos e sua glorificação. Os crentes no tribunal de Cristo recebendo os galardões pelos serviços prestados. E ele é peioradamente reconhecedor, né, daqueles irmãos que trabalham, irmãos e irmãs, eram homens e mulheres que trabalhavam com ele. Salvou Maria, salvou Áquila e Priscila, né, pessoas que salvou Urbano, o irmão Quarto, Herodião, Narciso, Trifena, Trifosa, Evódia, Síndique, então Fortunato. São vários irmãos que trabalharam nesta missão com a apostólica de Paulo. Ele reconhece os trabalhos prestados, agradece e dá uma saudação meritória, que o trabalho dele será retribuído no grande dia do tribunal de Cristo. Muito interessante. Então, eu acho Paulo uma das figuras mais belas do Novo Testamento, né? Que deixou esse legado para a igreja do Senhor Jesus, né? Para nós vivermos agora, não somente por vista, mas pela fé, nos escritos dele, né? Porque a Bíblia diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, né? Para o ensino, para a repreensão, para a exortação. Então, a escritura não é de particular interpretação, mas os homens santos a escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Os homens foram apenas um cano por onde a água passou. Nada mais do que isso. A palavra de Deus é pura e cristalina a cada dia. Né? Você encontra na Bíblia uma fonte de tudo que você quiser. Todos os direitos internacionais é tirado de Levítico. Né? Todos os direitos, direito da terra, direito da família. Né? Então, tudo isso vem lá de Levítico. Por que Jesus mandou? Porque, aliás, Deus manda 2 anjos para tirar a pedra do sepulcro de Jesus. Por que 2 anjos? Ali é a lei. Porque um só tiraria uma pedra, porque um anjo mata 185 mil soldados, Senequaribe, porque não tira uma pedra? É porque quando Deus manda 2, é o testemunho de 2, que é verdadeiro. Por isso que Jesus falava em verdade, em verdade. A verdade é granítica e absoluta, é diferente do fato. O fato é relativo, mas a verdade é absoluta. Então, a Bíblia é muito linda. Você vê a divindade de Cristo em toda a Bíblia. Uma coisa maestral, uma coisa, olha, absoluta, uma coisa de uma amplitude. Você vê Jesus lá em Gênesis 3:15, semente da mulher. O que é isso? Parece um paradoxo. Porque, na realidade sumária, mulher não tem semente. Quem tem semente é homem. Né? Sêmen, esperma, sêmen do homem. É que é semente. Que vai lá para o útero e ovula e gera. Né? Mas quando ele fala de semente da mulher, ele está falando dos cromossomos, masculinos e femininos. Quer dizer, quando você nasce, você está traço do seu pai e de sua mãe. Porque você não só teve pai, você teve um ventre para conceber. Então nós trazemos os traços dos dois, do meu pai e da minha mãe. E você também, pai e mãe. Que são cromossomos masculinos e femininos, que significa. Por isso que a Bíblia fala de semente da mulher. Então Jesus está incrustado em tudo, no tabernáculo. Aquelas 4 colunas da frente, aquela coluna lateral. Era Cristo.
Só que os judeus não viram. Coluna feita de madeira de cipreste, natureza frágil, humana de Cristo. Capitel de prata, o resgate, o preço da redenção. Uma corda de pele torcida de cabra era amarrada lá em cima. Essa pele torcida fala do sofrimento de Jesus na via dolorosa. Amarrada numa verga de bronze. Bronze é o juízo de Pilatos a Cristo. Bronze da Bíblia é juízo. Só que aquela estaca de bronze era enterrada 50% na terra e 50% ficava saliente. Ali fala da morte e da ressurreição de Cristo, numa coluna, e os judeus não viram. Porque eles viram só a sombra, e nós vivemos a realidade palpável através da fé. Amém. E nós temos o Espírito Santo que traz a clara evidência dos fatos, né? Uma dos atributos do Espírito Santo não é somente convencer o homem do pecado, justiça, não, Senhor. Ele prescruta, sonda e revela o querer de Deus e traz para a igreja. Ele tem acesso direto ao trono do Pai. Ele prescruta, sonda e revela o querer de Deus para o povo. Isso aí, porque o Espírito Santo está no mesmo pé de igualdade de Cristo. Jesus, eu vos darei outro consolador, quer dizer, no mesmo pé de igualdade. Esse Espírito de verdade que o mundo não conhece. Demonstrativo masculino. Consolador, substantivo próprio. Ele me glorificará, pronome pessoal. Então ele é uma pessoa distinta, seleta. Por isso que a Bíblia diz que quem blasfemar contra o Pai tem perdão, e o Filho também. Mas contra o Espírito não tem, porque ele é a última instância da divindade. Ele é quem convence. Se você blasfemar do Espírito Santo, quem vai te convencer? Não pode mais ser convencido. Então é muito lindo. Perfeito. A historicidade analítica da palavra. Estou feliz, Silas, de fazer essa live com você hoje. Maravilhoso, pastor. Eu acredito que, olha, eu estou lendo aí os comentários e as pessoas estão extasiadas, né, com a sua sabedoria, com a forma como o senhor explica essas coisas de uma maneira profunda, mas ao mesmo tempo simples, didática, né, e é compreensível para todos, né, e eu fico imensamente feliz também de poder estar aqui. O meu coração se enche de alegria. E obrigado. Eu que o vi em loco. Andamos juntos há muito tempo. Pregando para multidões por esse Brasil, e agora vendo aí o senhor com essa mesma inteligência, essa mesma mente arguta, ensinando aí o nosso povo a amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu fico imensamente feliz, eu sou um privilegiado e quero agradecê-lo mais uma vez por essa oportunidade. E vamos fazer isso mais vezes, viu? Eu tenho mais vezes, sim. Vamos fazer mais vezes, sim. Muitas questões aqui. Eu quero fazer uma entrevista aí com o senhor sobre vários assuntos. Eu fico aqui assistindo. Tá certo. Ótimo, ótimo. Eu gosto muito disso, de entrevista. Eu gosto demais. Eu vou preparar aqui umas questões sobre escatologia, porque às vezes eu fico aqui ouvindo as suas lives e algumas pessoas colocam algumas questões e não dá tempo. Às vezes o senhor está aí compenetrado nas explicações, né? Mas assim, eu queria representar aqui as pessoas que assistem às lives para fazer os questionamentos, algumas perguntas, para dar tempo para o senhor explicar com mais pormenores os assuntos que certamente são de interesse aí de todos os cristãos, principalmente agora, nesses tempos, né, que nós estamos vivendo, muitas dúvidas e infelizmente, nós não temos mais em abundância homens com a sua sapiência, né? Então, há uma carência muito grande de compreender esses temas um pouco mais complexos das coisas do fim. Obrigado, Silas. Muito obrigado pelas suas palavras. E eu tenho você como um filho, né? Eu tenho idade para isso. E você já nos deu muito prazer quando andávamos juntos, você bem jovem, né? E graças a Deus, porque você conseguiu se formar, é um rapaz formado e tem uma vocação política muito bonita, muito interessante, né? Que Deus lidera. Tem sonhos, né? E nunca desista dos seus sonhos, independente das pessoas, daqueles torcedores da maldade. Prossiga com esses sonhos, com esses projetos,
Deus já colocou no seu mundo imaginário. E bola para frente, servindo a Deus como você sempre serviu, tendo o Senhor em primeiro lugar na sua vida, sendo Ele o seu comandante, dele e de sua família, você irá aportar verdadeiramente em um porto muito seguro e estável. Né? Amém. A Bíblia diz que em Deus faremos proezas. Isso é muito interessante. Então, que Deus continue te abençoando a você, sua esposa, seus filhos. Cidade de Jundiaí, que é muito bela, progressiva, né? E eu gosto muito da uva de Jundiaí. Não sei se ainda tem, se ainda planta. Tem. Próxima Gosto vez muito que nós nos encontrarmos, eu vou levar uma caixinha de uva. Uva de Jundiaí, é muito boa. Muito boa. Muito obrigado, Silas. E eu quero agradecer mais uma vez a você, viu? Foi muito importante. E esse projeto, vamos fazer outras lives. Faça aí um apanhado de escatologia. Nós estamos aqui para fazer aquele debate espiritual bem gostoso, com a participação dos irmãos. Vai ser muito bom. Vai ser bom. As minhas lives de Instagram, ela não tem limite para terminar, não. Entendeu? Porque eu já estou com quase 250 mil pessoas, né? Então eu posso ir mais de 3, 4 horas, eles não interditam. Então vai ser um prazer muito bom. Tá. Eu vou preparar algumas questões e aí o senhor apresenta os pontos de vistas, né? Porque tem aí também algumas posições e sempre entram pessoas aqui de outras denominações e querem compreender. O senhor explicar, comparar e mostrar os textos bíblicos que fundamentam, e eu creio que vai ser uma maravilha para todo mundo aí. E quero também convidar aí o pessoal que é aqui do estado de São Paulo, está aqui o pastor Vadson, que me sigam aí também, Silas Feitosa 22, que me acompanha aí. Amém. Foi um grande prazer, pastor. Deus abençoe a sua noite, a sua família. Obrigado, Silas. E vamos nos rever aí em breve, viu? Fica com Deus. Amém. Uma satisfação imensa para mim. Muito obrigado. Um abração, Silas. Boa noite. Saudação à família. Amém, querido. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado.